Olá, hoje a coluna Seus Direitos vai tratar do assunto aposentadoria da pessoa com deficiência, e para falar sobre isso, nada melhor do que uma expert no assunto, a doutora Andriele Quirino, que hoje vai então tirar dúvidas, comentar como que funciona, como que se pede, como que se chega a esse direito a partir do momento então que você tem na sua família, tem um filho ou tem uma pessoa que ou nasce com uma deficiência ou passa a ter uma deficiência a partir de um acidente, algo do gênero, Então, seja bem-vinda mais uma vez, doutora Andriele. Obrigada, Ednei. Agradeço a oportunidade, de estar aqui mais uma vez. E hoje falando desse assunto, especialmente para aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho e para também trazer um assunto assim que muitas vezes quase não digamos que comentado, da aposentadoria por idade também da pessoa com deficiência, que é um assunto que fica meio escondido e talvez muitas pessoas não saibam que pode ter esse direito de fazer o requerimento dessa modalidade, dessa aposentadoria. Então a gente não está falando exatamente daquele auxílio, por exemplo, a criança nasce com um tipo de deficiência. A gente está falando da pessoa que tem uma deficiência irreversível, passou a vida toda recebendo algum tipo de benefício e ela pode ou não, enfim, isso é relevante, mas ela pode se aposentar por idade também. Isso, hoje a gente vai falar então assim, da pessoa que contribui para o INSS, e tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Seja ela a aposentadoria por tempo de contribuição, porque muitas vezes essas pessoas estão no mercado de trabalho, e contribuem para o INSS, então elas podem ter o direito de se aposentar mais cedo, e também aquelas pessoas que já têm a idade e também contribuem para o INSS, e também, isso leva com que elas consigam se aposentar mais cedo, desde que elas tenham a deficiência. E aí quando a gente fala desse mais cedo, varia de caso a caso, porque as deficiências são muitas, e algumas muito mais severas, outras mais que permitem inclusive trabalhar, fazer a vaga de PCD, Isso, então a gente vai começar a comentar um pouquinho como que funciona, como que faz para requerer, o que não deve ser confundido, Então, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela não pode ser confundida com a aposentadoria da pessoa com invalidez permanente, Aquela que também era chamada muitas vezes de aposentadoria da pessoa com incapacidade, então essa ela não se deve confundir. A aposentadoria da pessoa com deficiência, então é aquela pessoa que pode estar trabalhando, e ela está ali recebendo o seu salário, diferente da pessoa que está incapacitada totalmente das suas atividades, Então é essa a grande diferença da aposentadoria por invalidez, que era assim chamada, agora é chamada a aposentadoria por incapacidade permanente, e da aposentadoria da pessoa com deficiência. Compreendo. Então, dentro dessas duas diferenças, o que muda para requerer, doutora? Então, assim, a aposentadoria da pessoa com deficiência é levada em consideração os graus da deficiência dessa pessoa. Pode ser leve, moderada e grave. E isso faz com que abaixe ali o tempo de contribuição, Então, da grave para o homem é levado em consideração 25 anos de tempo de contribuição. Para a mulher, 20 anos. Na intermediária, o tempo de contribuição para o homem, até fiz uma colinha aqui, é 29 anos, E para a mulher é 24 anos. Bem específico, Interessante, nem 30 nem 25, 29, 24. E no leve, para o homem, é 33 anos e para a mulher é de 28 anos, Então tem essa distinção. Isso é menos, doutora, que para a pessoa que não tem deficiência, Isso, Hoje, hoje a gente já, não, como eu falei até no programa passado, hoje a gente não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição, é verdade, mas sim aposentadoria por pontos, Por pontos, e que vão cada vez crescer mais, Isso, vão cada vez então crescer elas mais. vão... E aí, o caminho das pedras, por onde pedir essa aposentadoria, é o mesmo da aposentadoria convencional? Isso, então ela precisa ter um laudo, falando dessa deficiência. Mesmo que ela seja evidente. Isso, ela precisa ter esse laudo, porque ela vai passar por uma perícia médica. O perito que vai avaliar esse grau de deficiência dela, para ver em qual dessas modalidades que ela vai se encaixar
para daí sim conceder essa aposentadoria. Então, vai ela fazer esse requerimento primeiramente no administrativo, como a gente sempre comenta, né? Sem necessidade de um advogado. Isso, passar por essa perícia médica com toda essa documentação em mãos, né? Carteira de trabalho, laudo médico, ali se ela, né, tiver até alguma contribuição via carnê, também pode ocorrer, ela precisa apresentar no INSS, para que daí sim ela consiga a concessão dessa aposentadoria. Isso, né? Se correr tudo bem. Isso. Mas aí demorou demais, teve negado, aí é via judicial. Aí precisa judicializar, né? E daí, assim, como eu falei, também é possível se aposentar por idade, né? A pessoa com deficiência. Aí, a mulher, ela vai ter 55 anos e o homem com 60 anos. Diminui um pouquinho em relação à outra que é a mesma convencional. idade da lavoura, né? Então, é isso que diferencia. Porque no urbano, a mulher é com 62 anos de idade e o homem é com 65. Então, dá uma grande diferença, né? Com certeza. E pessoas com visão monocular conseguem se encaixar nessa modalidade da pessoa com deficiência. Monocular seria Aquelas que enxergam com o com olho. um olho só, né? Interessante. E claro, daí isso vai ter que passar por um perito que seja especialista na oftalmologia e tal, né? Isso, por isso a importância de ter documentação comprobatória. E provavelmente vai ter que fazer perícia presencial, não dá para fazer a tele, né? E aqui em Canoinhas a gente tá tendo a teleperícia somente para BPC, né? Só para BPC, que é benefício de esse prestação continuada. Para esse tipo de aposentadoria é realizada uma perícia presencial. Então, olha que importante, né, a gente assistir aqui o programa e pegar essas dicas. Por exemplo, você que está nos assistindo que tem algum tipo de deficiência, muitas vezes nem sabe que pode se aposentar antes, né? Essa da idade é uma coisa que não fica quase em evidência, né? Muitas pessoas esperam, se ela for do urbano até os 62, a mulher e o homem com 65, ou esperam ali a idade do rural, né? Mas a doutora está falando sobre aquela pessoa que contribuiu com o INSS, recolheu para o INSS, seja de uma forma, né, com a guia ali, ela mesma, ou porque trabalhou como PCD, né? Que existem várias vagas no mercado de trabalho para, aliás, as empresas são obrigadas, né, contratar uma... Ou até mesmo a pessoa normal, assim, mas com deficiência, né? Até não sendo uma vaga de pessoa com deficiência, ela pode estar inserida no mercado de trabalho, né? Mas a minha pergunta é sobre aquela pessoa que não contribuiu com o INSS, porque daí qual que é o caminho? É o BPC? Daí é o BPC Loas. Ah, sim. Daí não vai ter direito a essa aposentadoria por deficiência. Mas sim o BPC Loas, que é um benefício para justamente pessoas de baixa renda que não contribuíram com o INSS. Daí ela precisa se encaixar nos critérios do BPC, né? Que é possuir a deficiência ali e estar incapacitada por mais de 2 anos e também se encaixar no critério de miserabilidade de até 1/4 do salário mínimo. Compreendo. Então, aí essa pessoa que pretende fazer essa, né, que já está próximo dessa idade, ela e tem as guias comprovando, né, o pagamento e tal, primeiramente vai tentar lá no INSS fazer o pedido, depois vai ter que passar pela perícia e se concedido for, ok. Se não, vai ter que procurar um advogado. Isso, né? Ela procura um profissional da confiança dela, ou até mesmo para estar realizando os cálculos ali, realizando a junção de documentos, né? Porque a importância de um processo estar bem instruído para realizar ali o procedimento do administrativo, né? A documentação, porque muitas vezes, para ir para o judicial, se for faltando algum documento, né? Que esse documento não tenha sido apresentado direto no INSS, nova documentação, então já pode ocorrer algum tipo de problema, né? Então, toda a documentação, ela já deve ser apresentada no requerimento administrativo, né? Para não ser junção de novos documentos. E é negado muitas vezes, doutora? No administrativo, a gente percebe que se o processo for bem instruído, já consegue, sabe? Então, precisa de um laudo bom, né? Precisa ali de toda a documentação comprobatória para que já seja concedido direto no administrativo. Por isso que nesse sentido, né, é bom até procurar um advogado se você não consegue fazer isso, porque é um trabalho burocrático bem complicado, né? Então assim, precisa ali de todo o conhecimento também para que seja, né, anexada a documentação, porque ali dentro do sistema do INSS, muitas vezes a pessoa só faz o requerimento e não chega a anexar toda a documentação
que é necessário. Daí esse processo fica em exigência, né? Acaba ali que eles abrem 30 dias, a pessoa não junta toda a documentação, muitas vezes não sabe o que é necessário anexar, né? Então acaba que vai... E a gente sabe que essa burocracia não é por acaso, né? Justamente para as pessoas terem dificuldades, porque se fosse fácil, né, o INSS teria muito mais gastos. E eles fazem isso, acho que justamente para ver se a pessoa desiste, né? Sim. De fazer. Hoje em dia, no BPC, a gente tá com uma grande burocracia em relação ali já para colocar o requerimento, né? Que é do biofacial. Nossa, ali, né? isso é horrível, as pessoas têm dificuldade, realmente, né? Até a gente tem, né? Eu faço, às vezes, o banco pede para fazer o reconhecimento facial e a gente se embanana todo, né? E fora que a gente sai horrível naquelas fotos, né? E é necessário, porque senão ele fica em exigência enquanto não for realizada a documentação necessária, não é agendado nem a perícia social e nem a perícia médica. E se for negado, doutora, tem um prazo para voltar a pedir? Eles dão, por exemplo, tem uma carência para voltar a pedir ou você pode ficar tentando? No administrativo não tem uma carência, assim. Não. Porque às vezes, né, eles poderiam travar por um tempo, acesso, enfim, uma coisa A única coisa que não pode, que fica, né, no administrativo é o auxílio por incapacidade temporária. Ele bloqueia ali por 30 dias. E esse salário de aposentadoria para pessoa com deficiência é o mesmo salário mínimo que os outros trabalhadores têm direito? Isso, até eu ia comentar agora. Então, ele é feito as médias salariais de 100% para a pessoa com deficiência. Né? Então, ele é um salário bem bom, diferente da média salariais das outras aposentadorias. Ou seja, se o meu salário é de R$5.000, eu vou ganhar um 100%? Então, assim, pego as médias ali de 1994 para frente, de todas as suas contribuições, para daí ser feita a sua média salarial. Porque tem o teto também, né, e tal, né? E daí tem as contribuições que foram pago mais baixas, que elas vão ser desconsideradas, as que são mais altas também, algumas podem ser desconsideradas, né? Para fazer essa média. Isso. Então, tudo depende desse cálculo. Não é que você, digamos, ganha os 5.000 que você vai ganhar os 5.000 na sua aposentadoria. Só que fique bem claro uma coisa, né, que eu acho importante que as pessoas às vezes ouvem aqui e pensam, então eu vou pedir. Não, você tem que ter trabalhado como, né, qualquer outro trabalhador que requer, independente de do fato de você ser deficiente em ter alguma deficiência física. Então, não é um benefício para o deficiente físico, é um benefício para o trabalhador com deficiência física, né? Ou seja, aquele trabalhador que possui contribuições para o INSS. Que contribuiu para o INSS, porque daí o caminho para aquele que não contribuiu é o que a doutora está falando do BPC Loas, que é o benefício de prestação continuada, né, para a pessoa que não tem renda, porque não trabalha e tal, né? E que pode ser requerido, inclusive, a qualquer tempo, né? Acho. Isso, não, o BPC Loas, ele não tem tempo para ser requerido, né? A partir do momento que você tem toda a documentação, que o seu cadastro único está atualizado, que você se encaixa nos critérios, né? Você pode realizar o seu requerimento a qualquer momento. Qualquer momento. Muito bem, né? Muito bem detalhado e explicado aqui pra gente sobre esse assunto. Pode concluir. Inclusive, no próximo programa, né, eu quero até vir falar sobre a revisão do BPC Loas. Eu acredito que muita gente não saiba que é possível fazer. E você sabe que até a gente procurou o pessoal da assistência social aqui de Canoinhas, eles não sabiam nos passar muitas informações, porque o cadastro do BPC é feito no município, né? O município que inclui a pessoa no cadastro, né? No CAD único, né? O CAD único, né? E daí o requerimento do BPC é realizado no INSS. Esse é um assunto muito importante. Também outro assunto que a senhora pincelou aí, que eu não me lembro da gente já ter tratado no programa aqui, e mesmo que se tratamos, vale a pena voltar a abordar, é a aposentadoria da lavoura, né? A aposentadoria rural, porque tem muita gente aqui, Canoinhas região, que trabalhou e trabalha muito tempo na lavoura, né? Esses tempos eu comentei na aposentadoria rural sobre outras contribuições juntamente com as notas rurais, né? Exatamente. Então, problema. E que é um grande problema e é um assunto que a gente sempre tem que estar pincelando aí, porque muita gente tem dúvidas, né? E muita gente aqui na nossa região mora e trabalha na lavoura, né? Não tem carteira assinada e tudo mais, né? Então, há vários empecilhos ali que muitas pessoas desconhecem que pode acontecer, né? Que sua aposentadoria seja negada porque não se atentou-se a alguns detalhes no decorrer da vida, né? Importante. E daí não tem como voltar atrás. Doutora Andriele Quirino sempre dando um show de informação aqui pra gente hoje, falando sobre aposentadoria
para pessoas que têm algum tipo de deficiência física, aposentadoria convencional, digamos assim, né? Isso, né? Então, aposentadoria para pessoas com deficiência, que não deve ser confundida, né, de uma aposentadoria da pessoa com invalidez, né? A aposentadoria da pessoa da incapacidade permanente. Que a gente já falou também sobre isso, né? Obrigado, doutora. Obrigada, Ednei, mais uma vez. Segue o programa.